Estamos ao vivo? Muito boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando e vamos ficando à vontade. Prepara um copinho de água aí, porque você vai engolir muita coisa boa. Boa noite, Andressa. Boa noite, Cícero. Alexandre, meu irmãozinho querido. Vamos lá. Esperar 5 minutinhos pra gente começar. Vim aprender a namorar. Claro que não, né, amado? No mínimo, você vai aprender a ser um bom esposo. No mínimo. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui também. Eu quero ver como é que tá chegando a transmissão aí pra vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Comenta aí pra gente, tá? Coloca aí nos comentários se tá tudo chegando direitinho. Qualquer coisa, grita aí que a gente vai consertando daqui, tá bom? O importante que a gente vai falar aqui, você não pode perder de forma alguma. Já compartilhou com seus amigos? Manda lá no grupo do WhatsApp. E vamos ver como que vai ficar. Manda lá no grupão, manda pra família, manda pra todo mundo que a gente quer ver como é que vai... Vamos encher essa live aqui. Nosso querido já está por aqui, tá? Nosso convidado. Que assim, gente, se para falar de santidade, precisava de uma pessoa santa, na verdade. Precisava convidar uma pessoa muito mais santa do que eu pra gente conversar aqui. Tá bom? Vocês vão conhecer o Paulo em breve. Vai chegar aqui, vai se apresentar. Pra gente poder começar a nossa live, tá bom? Conversar direitinho. Estão bem, gente? Só pra gente ficar aí se situando, porque tem um pessoal que tá chegando de vários lugares diferentes. Me arrisco dizer de lugares diferentes do Brasil. Então, coloca aí nos comentários de onde é que você tá me assistindo. Se é do Acre, se você veio aí, é um dos seguidores do Paulo, já coloca aí também de onde você é, se você tá namorando, se tá solteiro. Vamos começar o nosso papo aqui, que vai ficar bom demais. Certo? Produção, tá me ouvindo bem aí, produção? Tá chegando bem o áudio? Perfeito, então. Hoje nós temos backstage. Maria, bem-vinda, querida. Boa noite pra você, boa noite pra vocês. Chegando? Ó, mais um minutinho, a gente já chama o nosso convidado pra entrar aqui enquanto o pessoal tá chegando. Tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre esse negócio de santidade, né, cara? Falar um pouco sobre santidade. Porque a verdade é que um montão de gente fala sobre namoro santo, sobre relacionamento santo, né? Principalmente nos meios cristãos, nos grupos de jovens da igreja, todo mundo fala de namoro santo, mas na boa, o pessoal sabe mesmo o que é isso? Sabe como é que isso funciona? Bom, eu posso dizer por experiência própria que tem um montão de gente que faz umas neuras aí, cria umas neuroses, cria uma ideia um pouco maluca do que é namoro santo, vai levando um relacionamento para sabe Deus onde, e aí, meu amigo, é difícil, tá bom? Vamos lá, eu vou chamar já aqui o nosso querido, o nosso convidado, o Paulo. Ele já está entrando aqui. Boa noite, Raísla. Olha ele ali. Boa E noite, aí, querido. boa noite, tá me ouvindo bem? Tudo perfeito, irmão. Tudo ótimo. Tá chegando bem? Tá chegando direitinho aí? Tá ótimo, a imagem tá boa, pessoal comentando bastante, tô animado. Tá todo mundo bem. Olha, a expectativa é de que mais de 7 mil pessoas para a live de hoje, tá bom? Ixi, Maria, aí tá bom demais. Rapaz, Espírito Santo vai ter que usar a gente como instrumento aqui. Jesus converteu, Pedro converteu Bom, 5 mil, a gente vai 7 mil. se Deus quiser, se Deus quiser. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal.
Gente, é o seguinte, para a gente não perder muito tempo aqui, já tem a galera chegando, tem outra galera comentando bastante. A gente já vai começar então a nossa live. Seja muito bem-vindo, você que já chegou. Boa noite mais uma vez. Fica muito à vontade aí, mas acima de tudo, não se perde aqui naquilo que a gente vai falando. Se você tiver um papelzinho para ir anotando, porque às vezes a benção chega e não dá para confiar na memória, a gente esquece muita coisa. Isso aqui, meu irmão, vai ser aula. Legal? Se você está namorando, está solteiro, já coloca aí também nos comentários como é que está o seu estado civil, como é que está o coração, e a gente vai conversando mais com vocês, tá bom? E aí, meu amigo, Paulo, para a gente começar, eu queria começar me apresentando melhor, porque está chegando um pessoal aqui também de outros lugares. Então, me chamo Marcos, tenho 28 anos, sou casado, sou católico, tenho filhos que já estão no céu, mas isso aí fica para um outro dia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso um outro dia. E é um prazer tê-los aqui. Muita gente chegou no meu Instagram recentemente, então seja muito bem-vindo. A gente trabalha com relacionamentos para solteiros, já tem um tempo. Fica à vontade, a gente vai conversando ao longo da live, a gente se apresenta melhor, tá bom? E aí você pode começar se apresentando para a gente, por gentileza. Então, o som tá tranquilo, Marcos? Tá tranquilo? Tá ótimo, tá chegando bem aqui. Beleza. Se qualquer coisa, só falar aí. Então, meu nome é Beleza. Paulo, né? Eu tenho 17 anos, ainda tô no colégio, último ano, graças a Deus. Acaba logo, Senhor. E eu sou o dono da página, né? Busca pela Verdade, que tem aí o intuito de evangelizar, né? Que é anunciar a boa nova. A gente vai falar um pouquinho também aí pra frente, né? E eu acho interessante usar os meios de comunicação porque é mais uma forma, né? De evangelização. São João Paulo II vai falar, né? Sobre que a gente tem que aproveitar os meios que nós temos para alcançar aqueles que são sedentos do amor de Cristo. Perfeito. Então, estou muito feliz por estar aqui, com alta expectativa da live. Quero realmente que vocês estejam com o coração aberto para que o que a gente possa falar aqui possa ser não só gravado, não só recordado mais para frente, mas também vivido, né? Então, estou muito feliz aqui e muito feliz de estar com esse cara aí, Marcos, que há pouco tempo conheço, mas realmente, cara, tem assim uma vontade de buscar o céu. E ele brincou aí no início, né? Sobre chamar alguém mais santo que ele. Tá difícil. Acho que ele chamou a pessoa errada, mas alguém que também quer buscar o céu. Então, estou aqui para ajudar vocês a buscar junto, né? Com a pessoa com quem você estiver relacionando. Perfeito? Perfeito. Tá dado as credenciais, tá dado o recado. Gente, então assim, para a gente começar nosso papo, o tema da nossa live é namoro santo. Que o namoro santo é uma expressão, não é uma categoria que já está certificado no cartório, que tem uma credencial certa. E namoro santo é uma expressão que muita gente usa. E a gente tenta definir um pouco sobre isso. E a gente vai começar, portanto, falando desse adjetivo aí que todo mundo fala. Dá para, de fato, ter um namoro santo? Eu acho que a gente pode começar por aqui, então. Paulo, eu acho que você pode começar falando um pouco. O que é essa santidade? Isso é um exagero da galera da igreja? Então, assim, santidade é para todo mundo? Vamos começar por aí. A santidade em si, o que seria a santidade? Então, beleza. Chamar, só pedir pro pessoal chamar também aqueles que não são católicos, os amigos, enfim, porque essa live é para todo mundo. Perfeito, Igual a santidade. A perfeito. santidade é para todo mundo, mas ser santo não é. Ser santo é para aqueles que realmente querem estar com Cristo e lutam por isso, porque as coisas não são fáceis, né? A nossa realidade e é provar o nosso amor como Cristo provou dele, morrendo por nós na cruz, né? A santidade, ela é um chamado, né? A gente chama de vocação universal, vocação que vem do latim, né? Vocário, quer dizer chamado. Deus, quando nós temos um chamado, é alguém que chama e alguém que é chamado, né? Nesse caso, é uma relação entre Deus e nós. Deus nos chama e nós somos chamados a viver essa vocação, a viver, né, essa santidade. E é uma vocação universal justamente porque é chamado a todos, né? Mas, de novo, santo não é qualquer um que consegue, né? É aquele que realmente quer viver e que busca, né? Que reconhece a sua sede por Deus e busca essa sede, né? Perfeito. Então, assim,
Vamos lá. Isso aqui eu acho que chocou a galera. Não é para todo mundo a santidade. É para quem quer, é para quem tem a coragem. E a gente pode citar nomes. Aqui na Igreja Católica, a gente tem esse hábito da devoção a muitos homens, né, que cumpriram muito bem a sua vida aqui na Terra, portanto, são chamados de santos, portanto, são corajosos o suficiente para viver esse desafio, desse chamado de santidade, esse chamado universal. Mas assim, se a pessoa que está aí do outro lado do celular agora, vamos lá, tem aqui Vanessa Araújo, tem Camille, Luiz, essa galera que está nos assistindo aqui do outro lado do celular. De repente chega para eles essa máxima dizendo, olha, a santidade é um chamado universal. Deus, o próprio Deus, está fazendo um convite a você, está fazendo um chamado a você à santidade. Portanto, como que isso chega, por exemplo, no ouvido dessa galera, em termos práticos? Se a pessoa quiser começar a ser santo hoje, ela começaria por onde, Paulo? Então, reconhecendo, ou seja, entendendo a sua fraqueza, né? E a gente entende também a frase de São João Paulo II, que vai falar, né? Santo não é aquele que não cai, mas aquele que não se cansa de levantar. Então, é aquele que reconhece a sua fraqueza, mas sua fortaleza em Deus, né? Isso é o start, assim, para entender a santidade e conseguir viver esse chamado, né? Esse convite a chegar no céu, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o que é reconhecer a sua fraqueza? É reconhecer que você não vai acertar sempre e não vai acertar de primeira. Mas nenhum santo acertou sempre e acertou de primeira. Então, tem o exemplo dos santos, nós vivemos reconhecendo, né, tendo humildade, reconhecer as nossas fraquezas, mas também as nossas qualidades também, para que a gente coloque isso a serviço de Cristo e consiga, né, novamente viver esse céu, né? Show de bola. Então, assim, galera, o que eu queria falar com vocês, e acho que o objetivo maior da gente estar aqui com o Paulo, da gente estar aqui conversando sobre santidade, sobre namoro santo, é que a gente começasse a normalizar essa expressão santidade, que é sim um grande desafio, que é sim um chamado para pessoas com coragem e tudo mais, mas principalmente de tornar esse termo possível, essa expressão santidade acessível para as pessoas, num sentido, e aí se a gente vai falar de namoro, né, a gente precisa dar essa introdução muito bem colocada, de que existe uma recompensa para isso, né? Existe aquilo que, um propósito pelo qual nós somos santos, um porquê a santidade se tornou esse grande chamado de Deus para a gente. Existe um propósito, existe uma promessa de eternidade que acompanha esse chamado, né? Na verdade, então assim, o oposto a isso, o que se opõe a essa santidade, seria muito do que a gente tem visto nos relacionamentos hoje, que é uma objetificação do ser humano, que é tirar essa essência de eternidade das nossas atitudes, da forma como a gente fala, da forma como a gente se veste. Parece que a gente vai diminuindo e minando aquilo que somos. A gente vai passando a ser meros animais que agem apenas por instinto, mas que vão perdendo a capacidade de amar, perdendo a capacidade de pensar no outro, perdendo a capacidade de elevar a si mesmo. Então, se falamos de santidade, é muito importante que você memorize sempre isso. Existe um porquê ser santo, existe um motivo pelo qual ser santo. E quando a gente fala assim, olha, existe uma proposta, um chamado de santidade para você em todas as áreas na sua vida, porque é assim que acontece na prática, né? Se você quer ser santo, essa santidade não pode acontecer só quando você está lá sentadinho no banco da igreja. Tem que ter, vai englobar todas as áreas da sua vida, na casa, no trabalho, e é óbvio no teu namoro também. Porque, e aí no dia a dia, com o passar do tempo, isso vai se tornando hábitos, enfim, hábitos de santidade, não é verdade? E o benefício disso é o céu. O benefício disso é, com o tempo, a que a gente consiga a herança prometida e garantida por nós, a nós, por Jesus Cristo, para chegarmos ao céu. Legal? E aí,
além do termo santidade, além desse adjetivo, Paulo, eu acho que a gente pode falar sobre namoro. Porque aí a gente começa a associar uma coisa a outra. Primeiro, se a gente define o que seria santidade, que meio que resumidamente, a gente precisaria também resumir um pouco do que é o namoro, o que é esta fase tão específica do relacionamento. Pode ser Exatamente. assim? Isso aqui, mano. Tô aqui. Obedece que Manda entende. brasa, manda brasa. Então, só que eu queria complementar mais uma coisa aí, quando você falou de santidade, falou muito bem, é sobre a naturalidade que a gente tem que viver a santidade, né? Não é uma pressão de, nossa, tem que ser santo agora, né? E isso é natural. O nosso coração ele já está voltado, né, a encontrar com Deus, né? Então, é algo no ordinário, no dia a dia mesmo. E aí, a gente tem que entender que essa é a vocação universal. Mas Cristo tem alguns outros chamados, né? A gente recebe chamados todos os dias, né? Chamado a ser irmão, a ser amigo, a ser filho, a ser aluno, estudante, professor, enfim, no seu trabalho. Mas a gente tem, o catecismo vai trazer, né? O catecismo, livro que contém a doutrina da igreja, traz que existem 4 vocações específicas. E o matrimônio está dentro de uma dessas 4, né? Não é só uma vocação, como é um sacramento, né? Ou seja, existe algo de sagrado ali. E o namoro é justamente uma preparação para essa sacralidade, né? Para esse sacramento, né? O sacramento porque o catecismo, né, de uma forma mais técnica, mas depois simplifica, o catecismo vai trazer que o sacramento é um sinal visível da graça invisível, ou seja, acontece algo que você não vê, mas de uma forma que pode ser real aos seus olhos, entende? Uma forma mais simples, né? Então, por exemplo, a missa é um sacramento, só como analogia aqui, a missa é um Sim. sacramento porque o pão se transubstancia, ou seja, transforma em substância, né? A graça invisível é o corpo, mas a substância, a substância visível, né, a matéria, é o pão. Então, entender que o casamento também, o matrimônio é de sagrado. Né? Sagrado porque existe uma união de almas. Só que por que você está falando disso? Porque muitas vezes as pessoas não associam o namoro ao matrimônio. Ah, eu namoro aqui, depois eu caso. Não é assim. É entender que o namoro já é o primeiro passo para o casamento. Né? Ninguém conhece a pessoa e na casa, de repente. Né? Existe um processo. Inclusive, é uma das etapas do discernimento vocacional. Ou seja, entender qual é minha vocação, que Cristo me chama aqui no mundo. Né? Eu entendo que a santidade é meu bem maior, mas aqui na Terra, como que eu vou buscar ela? Tanto que o matrimônio é um sacramento de serviço, né? De servir a Cristo. E é uma forma de buscar, né, a santidade. Então, o que eu quero falar para vocês? Que, que eu quero deixar claro essa ideia de que o namoro é uma etapa para se ter um matrimônio. E um bom namoro é o primeiro passo para um bom matrimônio. Arranjar uma boa pessoa, conhecer, conhecer ela no namoro, conhecer bem ela. Então, eu vou fazer uma analogia mais simples também, mas que eu pensei aqui enquanto eu estava preparando aqui algumas coisas, que por que eu quero dizer com ah, o bom namoro é o primeiro passo para o bom matrimônio? É que uma boa aprovação, ela requer um primeiro passo, que é um bom estudo. Entende? Então você Perfeito. conhece a matéria, você conhece o que você precisa para você ser aprovado, né? E se consagrar, né? Tanto que é a última etapa do discernimento vocacional, a consagração, que aí você casa, aí é aquela, não sei se já ouviu, Marcos, mas o André Henning, né, é um narrador de futebol, e ele fala, né, o seu sonho está realizado, menino, o seu sonho está realizado, Sim, 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 né? Se sim. consagrou, faz teu nome. E aí você casa, ou então você vira padre, enfim. Mas entender que esse namoro é essa preparação para o matrimônio, né? E de novo, repito, um bom matrimônio precisa de um bom namoro. E o bom namoro é o primeiro passo para esse bom matrimônio. Perfeito, perfeito. Isso aqui, essa live tá assim, ouro líquido. E aí eu queria informar para a galera que está chegando o seguinte: compartilha, continua compartilhando. A gente está no início da live, a gente ainda vai falar muito sobre isso. Só que assim, essa live vai ficar salva por 24 horas. Depois a gente vai encontrar um meio de disponibilizar ela de outras maneiras. Por isso, não perde essa oportunidade, compartilha para a galera geral, tá? E aí eu quero pegar esse gancho, Paulo, que, sabe, perfeito, perfeito. O namoro precisa estar sempre associado ao casamento. O namoro faz parte desse processo.
como o primeiro passo para isso. E veja, é, conversando com uma moça uma vez, ela bem jovem ainda, né? Hoje a galera já quer namorar com 12, 13 anos, já quer, acha que sabe tudo sobre namoro, sobre relacionamentos, tem várias experiências já, é um negócio meio complicado. E aí, de repente, essa moça falou assim, olha, eu gosto do fulano e tal, mas eu tô sozinha há tanto tempo. Eu disse, quantos anos você tem? Eu disse, tenho 13. Eu disse, mas você tá solteira há quanto Há tempo? 13 anos. Quando há 13 anos você tá solteira? Eu disse, tudo bem, então deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Olha, você tem vontade de casar agora? Ela disse, não. Ótimo. Você tem vontade de ter filhos agora? Eu disse, não. Eu digo, e por que cargas d'água você quer uma pessoa agora? Aí ela deu aquela gaguejada e disse, olha, deixa eu responder por você. Os únicos motivos que você tem para namorar agora Carência. é tirar foto e postar nas redes sociais, beijar na boca e cair em vários outros tipos de pecado aí da luxúria e etc. É o único objetivo. O único desejo que você sente aí é claro que tem uma vertente do que Deus coloca no coração de cada pessoa para a sua vocação, né? Esse chamado, a vocação. Todo mundo já desde muito novinho já começa a perceber os sinais desse chamado de Deus. Mas é uma fagulha ainda. No início da idade, no início da juventude, nós estamos falando de um resquício dessa vocação. Mas o que estava imperando no coração daquela jovem era puro desejo, era puro biológico mesmo, era puro os hormônios ali falando. Carência, né? Exatamente. A santidade a gente tenta, vem para ordenar tudo isso, para pôr as coisas num tempo certo, para pôr as coisas no lugar devido. E a gente poderia falar, e aí fica fácil você compreender, porque com certeza quem está nos ouvindo agora conhece 10, 15 ou mais pessoas que têm algum tipo de frustração em relação a namoro. Ou até mesmo você, possivelmente, que se arrepende de ter ficado com um cara não sei aonde, que se arrepende de ter beijado a fulana não sei o quê, que tem esses arrependimentos, essas muitas vezes traumas, por conta de viver essa fase meio que E desordenada. É aí, isso. ó, Marco, só vou puxar, então, o que você falou e simplesmente ali, essa ideia do ficar. Você quer falar dessa ideia do ficar? Perfeito. Vamos por aí. Tá Vamos ótimo. falar? Vamos falar. Você Vamos quer lá. ficar com quem, né? Ah, quer ficar doida, né? Tudo bem. Quer ficar em pecado, brincadeira. Uhum. Brincadeira, deixa eu falar então um pouquinho. Não É que, antes de fica. tudo, é muito importante o discernimento, né? Então, e aqui já abre um adendo, né, um parênteses, que não é à toa que você tem os sacramentos da iniciação, né, da fé cristã, então, batismo, primeira comunhão, crisma, recebe o discernimento da crisma, e depois é o matrimônio. Então, calma aí. Vamos primeiro crismar e vamos por partes. O ficar, só queria comentar um pouco, é que na sua raiz ele já está errado, porque é um momento ali, é um momentâneo, é um desejo ali momentâneo, né? Você tem uma atração que não é errada, né? Mas que a consequência dela pode ser errada. Por Sim. quê? Porque Santo Agostinho, né, já vai falar que só se ama aquilo que se conhece, né? Já ouviu essa frase? Sim. Só se ama, só se ama aquilo que se conhece. Então, ai, ele beija muito bem. Ah, ela beija muito bem. Eu amo ela. Qual é o nome dela? Qual é o nome? Qual é o nome dessa criatura? Qual o Entende? nome? E aí, Onde assim, mora? O é, que come? Como se tem alimentam? cachorro? Aí a pessoa vai ter alergia a cachorro. Aí já, entendeu? Ah, enfim, o que que eu quero falar? Que na própria ideia, a pessoa fala assim, eu amo ela. E já vou falar que também amor é um significado que se relativizou, né? Que Santo Sim, Tomás sim. já que não vai falar que amar é querer o bem daquela pessoa, independente do que você precise fazer, né? Então, e eu vou dar um outro exemplo. O maior exemplo de amor é aqui, ó. Aqui. Maior de exemplo, maior exemplo de amor. Por quê? Porque o amor, rapidinho também, São João Paulo II é fantástico. Vamos usar ele de novo aqui rapidinho. Então, porque ele vai trazer pra gente na teologia do corpo, acho, né? Sim, Na sim. obra dele, as quatro características do amor, né? Total, fiel, livre e fecundo. Normalmente
eu vou falando e depois eu vou dando as características, mas Perfeito. nosso tempo aqui é breve e a gente tem que focar no assunto. O que eu quero dizer? Que a gente pega esse exemplo aqui, ó, e você não precisa acreditar nele não, mas finge, né? Mas você conhece a história. Então, você pega o exemplo de um Deus que morreu na cruz, né? E aí, você entende. Livre foi um ato de amor. Por quê? Porque foi livre, ninguém obrigou ele a fazer. Foi total, porque ele se entregou de corpo, alma e divindade. Foi fecundo, porque nos deu a salvação. E por fim foi fiel, porque ele já havia falado que ia fazer isso. E ele tinha um compromisso com nós, que ele mesmo criou. E a gente não era digno nem um pouco. Entende? Mas Sim. vindo essas quatro características, aí você pode falar que você ama aquela pessoa. Mas você não vai amar porque ela beija bem, né? Mas porque você conhece. E tem, enfim, você teria um amor livre, total, fiel e fecundo por ela. Entende? Perfeito. Então, a gente começa a se deparar aqui com um dilema, Paulo. Que a gente começa a falar, então, que o namoro, que essa fase específica pré-matrimonial, é o primeiro passo para uma entrega total de amor para uma pessoa, portanto, é muito importante. E aí o dilema seria que, bom, afinal, o namoro é tão importante assim? E aí a gente começa dizendo assim, é claro que é, o namoro é importantíssimo, muito importante, de um ponto de vista de que você não pode vivê-lo de qualquer forma. É como se você estivesse dando a chave da sua casa para uma pessoa que você não conhece. Vai lá, Exatamente. entra, faz o que você quiser. Aí, não, não pode. Você precisa saber a quem você daria a chave de acesso à sua vida. Ok? Ok. Mas, de uma outra perspectiva, a gente começa a olhar qual é o motivo e qual o propósito, portanto, de um namoro, de namorar bem. É um propósito maior, infinitamente maior, que é feito ali no sacramento do matrimônio, que é no dia do sim, que é no dia do casamento. Então, deste Vamos ponto, ver, né? É ali sim, agora. sim. Então, desse ponto de vista, o namoro é infinitamente menor. Não, ou seja, nós não estamos dizendo que você vai ter que viver solteiro, solteira, pelo tempo suficiente para fazer uma única escolha e absolutamente acertada, em que você vai encontrar uma pessoa absolutamente perfeita, suficiente para ir para o altar e casar. Bom, isso acontece. Isso Exatamente. acontece. Posso dar um spoiler aqui, Marcos? Claro, Rapidão? claro. Queria perguntar aí para quem está nos assistindo, né? Como é que fala? Nosso pessoal Audiência. aí, nossa audiência, nosso público. Queria perguntar aí, namoro, queria deixar aí, assim, ó, pá, para eles pensarem. Depois eu posso responder. Namoro é para terminar, é para acabar. Ah, eu vou continuar. Namoro tem fim, tá? Perfeito. Aí como? Ou você termina para casar, ou você termina porque não era da vontade de Deus, tá? Então, namoro tem fim e é importante, sim, o fim dele, tá? Só... Perfeito. Perfeito. É importante o fim, é importante. Isso é um gancho maravilhoso, que era exatamente o que eu ia dizer. Olha, o namoro é uma etapa e as pessoas têm invertido isso, têm subvertido essa percepção de namoro e casamento, de modo que a gente olha para as novelas, para os filmes, para as séries, sei lá para quê, para a sociedade no geral, e a gente olha para todos os relacionamentos e a gente consegue perceber nitidamente que nas músicas, se você tá solteiro, tá ótimo, tá legal. Mas quando você casa, e aí pronto, aí perde tudo, perde amigos, perde tudo. Essa imagem que as pessoas vão construindo, né, culturalmente, de que namoro dá vida, rastreia celular, e já mora na mesma casa, e já dorme junto todo dia, e compartilham todos os segredos, dão tudo de si no namoro, mas casamento não. Ah, não, casamento não tá legal, separa. Não tá legal, termina, Já falei divorcia e aqui, etc. casamento também não termina quando acaba a paixão, não. Casamento termina quando um dos dois morre. Ah, Exato. eu não gosto mais dele, vou divorciar. É divorciar na sua cabeça, porque não é isso que acontece. Perdão, gente. Fica tranquilo, amigo, tá ótimo. Então é isso, as pessoas vão subvertendo os significados de, pô, namoro, começam a colocar o namoro
num nível de relacionamento, de dar a vida, de ir para a cama junto toda noite e tudo mais, mas no casamento começam a ter esse tipo de problema, de não tá legal, separa, não tá legal, E termina. muitas Então, só para fazer vezes, essa percepção. e muitas vezes, rapidinho, rapidinho mesmo, chamar. Perfeito. Mas é, o casamento não dura muito tempo, não perdura, ou dura, mas acaba divorciando, porque a intimidade que um casal tem que ter, eles já tiveram um namoro. Já Eles não tiver. aproveitaram o que de fato o namoro traz, que é essa etapa de conhecimento. Você tem que conhecer aquela pessoa, não o físico dela, você tem que conhecer os gostos, você tem que conhecer a personalidade. E aqui, deixa uma dica, né? Até mais pra frente a gente vai falar, mas aqueles, ó, escutem, aqueles que pediram para Santo Antônio e ainda não veio. Então, é, estudem os temperamentos daquela pessoa, né? Estudem a personalidade. O que é temperamento? É só as características que aquela pessoa tem. E aí você vai conseguir entender o modo como ela pensa, o modo como ela age, como ela reage às coisas, né? Ah, aquela pessoa ficou tem uma reação muito forte, né? Mas pode ser que seja passageiro a reação dela, né? Aí vai ser uma característica de sanguíneo, por exemplo. Ou então tem uma reação que demora bastante aí, é uma ideia um pouco mais de melancólico, né? Mas entender como a cabeça daquela pessoa funciona. Esse é o namoro, entende? De novo, não é que nem o Marcos trouxe, não é entender como o corpo dela funciona, mas entender como a cabeça dela, como é que ela pensa. E assim, de novo, um bom namoro, os dois têm que caminhar juntos. Com certeza a gente vai falar isso aqui. Eu sei que o Perfeito. Marcos vai falar com certeza. Mas os dois têm que caminhar juntos, os dois têm que ter o mesmo objetivo. Ah, e aqui deixa até para depois a gente comentar também sobre uma pergunta que me fizeram, né, que eu coloquei lá na caixinha. Ah, e pessoas de outra religião? A gente tem que avaliar se o objetivo dela está em comunhão com o nosso. Entende? Porque o casamento também acaba. E é quando um dos cônjuges morre, tem que entender se que o casamento, né? O namoro é para ter um bom casamento, mas o casamento é para ter um bom descanso eterno, né? É para o seu cônjuge te ajudar a chegar no céu. Então tem que entender se ele tem o mesmo objetivo e que vai te fazer chegar no céu. Entende? Porque se ele te faz santa ou ela te faz santo no namoro, é um primeiro passo para você ter um bom casamento e ter um marido santo ou uma mulher santa dentro de casa. E exemplo para os filhos também, né? Que ali está a fecundidade do casal, né? Um exemplo claro, não é só esse, mas um exemplo claro de fecundidade do casal. Ali nos filhos, entende? Então, o que você pode dar para alguém além do dom da vida, né? Que não, nem é você que dá, é uma bênção de Deus. Então, acho importante deixar isso aí registrado. Registrado. Então vamos lá, para a galera não se perder. Eu estou tentando anotando aqui anotar com dificuldades aqui, porque, enfim, a vontade é de falar muitas coisas, mas a gente vai tentar aqui te ajudar. Então fica na live, não se perde não, presta atenção. A gente está tentando descrever mais ou menos aqui o que seria santidade, o que seria namoro, e a gente vai aos poucos tentando unir essas duas coisas, como fazer, portanto, que o teu namoro caminhe de uma forma santa, ok? Por isso a gente já começou falando aqui de ficar, falando de que existe um certo tempo para namorar, que o namoro precisa começar para poder se casar. É não obrigatoriamente que você irá casar com a Exatamente. primeira pessoa que você começar a namorar. Por quê? Porque o propósito é maior. O propósito do namoro é justamente conhecer. O propósito do casamento é um outro, tá? Eu sempre costumo dizer que namoro é escolha. O casamento é decisão. Namorar você escolhe. Escolhe namorar, o tempo, a pessoa, mas casamento não. Casamento é uma decisão eterna. Beleza? Já citamos temperamentos aqui, esse negócio tá ficando maravilhoso. No final da live, se você ficar no final da live, garanto para você que tem mais surpresinhas aqui para você. Tá bom? Então vamos lá. Paulo, uma outra característica, e eu presumo que seja assim, disparado, o tema que mais desmotiva, a gente já citou aqui mais ou menos, que desmotiva um casal a buscar a santidade. Lá vem, É porque a santidade é buscar as Marcos vem com aquelas virtudes. bombas, né? Ele vai falando assim, aí, Paulo, aqui, ó, vem cá. Vem e joga assim, Eu pá. jogo e saio correndo, cara. Eu jogo É, e saio correndo.
imagina que um casal começou a namorar, tá todo mundo ali com os hormônios à flor da pele, todo mundo ali louco de paixão, dorme pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa, o celular fica olhando se chegou notificação o tempo todo, que o amor, né? O amor está ali gritante. Imagina que esse casal recebe essa proposta, portanto, dizer, olha, que tal se vocês tiverem um namoro casto? E aí a gente pode começar por aí. O chamado à castidade de um relacionamento, de um namoro cristão, por assim dizer, e aí a gente queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, sobre o que quer dizer ou como se evitar. A gente pode chegar nesses pontos práticos também, mas a gente pode começar dizendo, olha, a castidade no namoro, como que se vive, é só mesmo a questão de chatice, é só para encheção de saco mesmo, é porque o padre não casa com ninguém, então ele quer pegar no pé das pessoas para que não casem também, para que não tenham lá seus relacionamentos. A gente pode começar então a falar da castidade por aí. Opa. Ah, Vambora? a gente pode, mas você começa. A gente Então vamos pode lá. começar. Então vamos lá. A castidade é o seguinte, gente. Eu quero primeiro começar dizendo que eu não quero criar uma neurose na cabeça de vocês. Porque sei que tem namorados aqui, sei lá, tem uma galera de 20 anos que começa a namorar, que está namorando, tem uma galera de 30 anos que está namorando, que são considerados já adultos, já tiveram várias experiências, foram para a cama, literalmente, né? Com mais de uma, mais de duas, mais de três pessoas, tiveram várias experiências nesse sentido. Eu não estou querendo colocar aqui na tua cabeça que se você caiu nesse pecado, se você caiu na castidade, agora você está condenado, você vai para o inferno e acabou o seu namoro. E também não estou querendo dizer que o teu namoro está condenado. Se você tem um namorado e vocês já caíram nesse pecado, vocês já foram para a cama, já tiveram relação sexual, não guardaram a castidade, eu não estou dizendo que vocês vão para o inferno agora. E também não estou dizendo que o relacionamento de vocês não tem sucesso, não tem como prosseguir. Tem, existe um conceito, existe um caminho. Então, quando a gente faz a proposta de santidade... Perdão, pode falar, amigo. Não, cai levanta. Né? Que Cai, nem eu levanta. comecei a live falando aí. Perfeito. Cai, levanta. Papa Francisco também vai falar, Deus não nos cansa de nos perdoar, é nós. Perdão, São João Paulo II vai falar, Deus não nos cansa de nos perdoar, é nós que cansamos de pedir perdão. Então, Pedir assim, perdão. a gente pega com muito mais coisas, isso é só mais uma das coisas, entendeu? Que a gente tem como distração, né? E aí Papa Francisco corrobora com a frase de São João Paulo II, né, que eu acabei de citar, e vai falar que Deus está sempre ali, né? A gente tem vergonha de ir até ele. Eu não me recordo a frase agora certinha, mas é essa a ideia. Então, Deus está sempre nos esperando. Então, assim, cai, levanta, caiu junto, Perfeito. levanta junto e, de novo, é os dois pro céu, entendeu? Então, ter essa parceria aí, né? Enfim. Perfeito. E aí a gente começa a falar, ó, castidade, não é que o seu namoro, tá, você caiu na castidade, tudo bem, beleza, corre para o sacrário, vai confessar, procura um padre, busca reconciliação, e aí começa a evitar ocasiões de pecado, começa a trabalhar nisso, busca outras práticas, busca em outros ambientes, busca em falar sobre outras coisas. Por que isso? Porque a gente começa a dizer, olha, o sexo é pecado, esse tipo de relacionamento, nesse sentido, vai ser prejudicial para vocês. E se você já entra num namoro, se você já vê alguém lá na igrejinha, se você vê lá no grupo de jovens, ou se você vê lá na sua faculdade, não sei onde você vai ver lá o carinha ou a meninazinha, e aí você já vai para esse relacionamento com a intenção de pegar ela, de pegar o cara e tudo mais. Isso é prejudicial demais, porque é impossível você separar uma coisa da outra. E esse é o principal motivo pelo qual a igreja preza tudo isso. É impossível você afastar a sua alma do seu corpo. Então, aquilo que você vive no seu corpo vai responder na sua alma, ok? Então, se você já entra num relacionamento com essa intenção, você já é um primeiro sinal de que você deveria parar um pouco e pensar se de fato você deveria começar a namorar agora. Talvez não seja um bom momento para você entrar na vida de alguém, porque você pode acabar com a vida de uma pessoa, literalmente. Você pode conduzir essa pessoa para uma vida de pecado, você pode conduzir
problematizar algumas questões psicológicas na vida dela, pode causar um trauma na vida dessa pessoa. Então, as possibilidades nessa área são infinitas, né? Mas se você já está num relacionamento, vocês caíram nesse pecado, existe salvação. Como é que a gente remedia isso? Tá? Eu vou já começar a falar um pouco de questões práticas, Paulo, mas aí você pode puxar o gancho depois para essa questão. Do pudor, da decência, dos bons costumes, da busca pelas virtudes, né? A palavra vai dizer, eu não preciso citar o capítulo agora para você, mas vai falar que todas as vezes que o demônio vai, todas as vezes que eles desocupam um corpo, ali o teu coração, a tua alma fica aberta e quando ele volta, quando o demônio volta, ele volta com mais 7. É uma metáfora, é uma forma como o Senhor usa para dizer que, meu irmão, você desocupou, você se livrou de um pecado, você não está mais pecando com a castidade? Ótimo. Então começa a buscar outras práticas para pôr no lugar. Porque se teu coração fica vazio, meu irmão, ele volta com tudo para destruir tudo, para acabar com você. Tudo que ele quer é a tua destruição, trabalhar para a tua destruição completa. Então, além da castidade, tem várias outras questões que envolvem um relacionamento, que você precisa cuidar. Então, se você está cuidando de tudo isso, é necessário que você comece a pensar em como se vestir, em como falar, como prosseguir em cada situação, quais tipos de amizade você quer ter, porque aí você vai minando essas ocasiões de pecado, né? Reduzindo as possibilidades. Amém? Vocês estão comigo aí? Vai digitando amém, galera, aí nos comentários. Que a galera tá dormindo aí. Não, a meia apagou, né? Tava mais ativo, né? Tá meio apagado aí. Mas é de tanto anotar, Marcos, é de tanto anotar. Com Dá tempo de digitar. certeza. Não dá para comentar aqui porque estão anotando. Então é isso, galera. Olha, eu queria falar assim. Já que a gente chegou nesse ponto da live, acho que aquilo que mais desanima as pessoas a começar um namoro santo, e essa expressão santidade começa a assustar as pessoas, como se fosse um grande acúmulo de proibições, né? Eu não posso namorar do jeito que eu quero, eu não posso viver como eu gosto. Eu tenho que fazer com o que a igreja quer, porque a igreja é atrasada, é retrógrada e etc. Então, assim, o comentário que eu fiz tem um intuito muito claro, tentando transpor aqui em uma linguagem mais fácil, é que a igreja está preocupada se você vai ser salvo. A igreja não está preocupada com quantos seguidores você vai ter no Instagram, se você vai ser bem aceito nas rodinhas da faculdade. A igreja tem uma preocupação muito maior, que é com a sua alma. E a igreja sabe os males que um tipo de relacionamento pode trazer, tipo de relacionamento ruim, pode causar para você. E aí a gente falaria um montão de pessoas que vivem como querem e, enfim, pagam duras penas no longo prazo, né? Só E aí, pode comentar. Não, só queria complementar algumas coisas aqui. Perfeito. Que acho que castidade, ela tem uma visão negativa hoje no mundo, né? Porque as pessoas, elas acabam ouvindo, não pode fazer sexo, pecado, não pode fazer sexo fora do casamento, não pode pornografia, masturbação, enfim, todos os pecados que vão contra a castidade, e eu vou pro inferno. Primeiro, que a gente tem que entender que a ideia do inferno é até engraçada a frase, e aí eu vou pedir para você comentar, Marcos, essa frase, que, eu não sei se eu já te falei, quando a gente se comunicou, mas que o inferno é uma prova de Deus a nós, né? Eu cheguei a falar essa frase para Ainda você? não. Então eu queria Ainda que não. você consegue comentar rapidinho essa frase? Vamos embora. O inferno é uma prova de amor? O inferno é uma prova de amor. Eu gosto de exemplificar isso da seguinte forma. E eles sempre me falam isso, né? Na faculdade, alguns anos atrás, quando eu fazia faculdade, um rapaz disse assim, cara, eu não vou para a igreja porque a igreja vai lá
começa a botar um monte de regras, e se o cara não fizer, o cara vai pro inferno. Desse jeito, o Deus que vocês falam é como se fosse um ditador. Você tem aqui um Mas monte de separando assim, ó. regra, O que é isso aqui? é, tem um montão de regra aqui, segue. Se tu não tá seguindo, beleza, vou te pegar aqui pelo pescoço e jogar lá no inferno. Então, assim, não é isso. O inferno é uma escolha própria, é uma escolha humana. Deus nos dá a liberdade para escolher o céu e o inferno. E por que seria uma prova de amor, então, a existência do inferno? É porque a existência do inferno diz respeito diretamente à nossa liberdade. Deus poderia nos criar programados para amar perfeitamente a Ele e ninguém iria para o céu. Com uma condição, de que você não fosse livre. De que você fosse uma maquininha programada para fazer algo totalmente perfeito, totalmente certo, amando perfeitamente a Deus. E Deus não quer isso. Deus nos quer livres para o amor. E aí ele permite o seguinte, é o último recurso que Deus tem, o temor, né? O sofrimento, o padecimento, é o último recurso que o Senhor tem para nos trazer para próximo dele. É como se a água dissesse para o peixe, olha, não sai da água. Isso é um mandamento. Não pequem, não saia da água. E aí o cara vai lá e sai da água. Diz, não, eu sou um peixe, eu quero ser livre, eu preciso chegar a outros lugares. E aí você sai da água e você começa a padecer. Imagina um peixe fora da água começar a morrer. E esse, portanto, é o último recurso. Então Deus diz, volta para a água, volta para mim. É um absurdo, Marcos Gadelha oficial. Você é um absurdo. Muito bom. Essa ideia mesmo que eu queria trazer. Muito bom. Mas Perfeito. então, complementar, né, o que eu ia Por falar. Mas favor. é essa ideia. Fala muito, nossa, fala muito bem. Eu só ia falar que ele sendo Deus te permite escolher entre ficar com ele ou não, porque o inferno é a ausência dele. Não tem palavras para acrescentar isso. Perfeito, amigo, Mas, perfeito. Isso é então a gente entende que, beleza, a castidade é não fazer tal coisa, não, não pode isso, não pode não. Mas se você for pegar Papa São João Paulo II, no livro Amor e Responsabilidade, ele vai falar que castidade é um sim ao amor. Então o que a gente fica ouvindo, não, 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 é um sim ao amor? Então peraí, não e sim é uma antítese, né? Então vamos ver isso com calma. Por quê? Porque castidade, essa castidade, ser casto e ser puro, né? É um sim ao amor, por quê? Porque é ser livre. Você pode ser livre. Você consegue controlar a sua vontade, né? Então, por exemplo, eu vi uma vez, né, um, um vídeo do Padre Careca, Padre Paulo Ricardo, e aí ele meu falava, xará. assim, ele tava falando com jovens, né, e aí ele falou assim, que castidade é um senhor amor, mas te permite controlar suas vontades. O que isso quer dizer? Que um animal, por exemplo, se você coloca um animal bem alimentado, mas que tem um período que não se alimentou, não comeu ainda, e um animal que está com fome, os dois vão competir pelo mesmo prato de comida. Os dois, eles agem por impulso. A gente tem o impulso, né? Mas a nossa vontade controla ele, né? É uma consequência da nossa alma, né? Porque a gente, ânima, né? A alma, Ah, ânima, quer dizer vivo. Então a gente tem essa oportunidade, esse controle da nossa alma espiritual. A gente tem um controle sobre os nossos impulsos, sobre os nossos desejos. Então castidade é um sim ao amor porque te permite ser livre para escolher fazer ou não. Entende? E tem um texto na minha página sobre isso, que já aproveito para não prolongar muito, mas se vocês quiserem uma coisa mais detalhada assim, tem sobre modéstia também, né? Sobre se portar bem, porque que eu falei, né? De querer o bem ao outro. E quando a gente quer o bem, a gente quer que ele vá para o céu, e que se a gente quer que ele vá para o céu, a gente quer que ele renuncie o pecado. Então, eu não vou ser um potencial para ele pecar. Entende? Eu não vou ser a causa do pecado dele, né? Causa e efeito. O efeito é o pecado, mas a causa sou eu. Entende? O que que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ter o discernimento e a temperança para saber se as minhas ações, entende? Se as minhas ações, elas provocam ou possibilitam um momento de potencial pecado, que o meu parceiro possa vir a pecar, né? Então, roupas. É um exemplo clássico. Não posso usar roupas provocativas. Ah, por quê? Porque a igreja fala que eu não posso usar roupa provocativa. Eu me visto como eu quero. Tudo bem. Não, não é isso.
A questão é, se a sua roupa pode fazer o outro, pode levar o outro a pecar. Ah, mas aí é problema dele. Peraí. Amar o próximo como a si mesmo. Você quer pecar? Não. Então por que você vai fazer o outro, né, ficar em situação de pecado? E aí é muito interessante a gente pensar que a gente muitas vezes a gente se distrai muito fácil. E o problema do ser humano é o olho, né? Quando bate o olho, a nossa imaginação já começa a pensar e tal. Então, a gente tem que ter foco. A cruz, né? Olhar para a cruz e ver, beleza, se assemelhar a Cristo no sofrimento, mas também na alegria, porque Cristo foi alegre, teve uma vida de alegria, e a maior alegria dele é a ressurreição. A nossa maior alegria também é a ressurreição. São Paulo vai dizer, não sei se é a carta aos Romanos agora, que vai falar, se não é a ressurreição vazia, né? Ou seja, vã é a nossa fé, né? De nada adianta. Então, a gente tem que tomar cuidado com as distrações, porque o diabo quer é ficar nos distraindo. E ele pode nos distrair de três formas, né? São as três formas de a gente pecar, né? Cair em pecado, que é a tentação do mundo, né? O mundo, as coisas ao redor, a tentação da carne, os nossos impulsos, e a gente agir como um animal, de não conseguir controlar, né, os nossos impulsos, e ele mesmo, a voz dele aqui, aquela consciência que você sabe que não é boa, né? A gente sabe, né? Sim. É Cristo falando com a gente, vou ver, e começa a testar. E acaba, é isso que o diabo quer, nos distraindo, nos distraindo. E a gente tem que ter essa realidade. E a gente fugir das situações de pecado, né? Então, quando eu falo que castidade é ser puro, todos precisam ser puros. Ah, aí você fala, não pode fazer sexo. Verdade. Fora do casamento, porque no casamento pode. O sexo é a consumação do matrimônio, né? E eu acho que assim, ninguém valoriza mais o sexo que a igreja. Para mim, ninguém Ninguém. valoriza. Porque Perfeito. a igreja te mostra a importância do sexo, te mostra a importância de você se guardar para alguém que com você possa gerar uma vida, né, a fecundidade. E assim, ela guarda para um momento especial, para o ápice. O casamento ele só é consumado, né, quando tem a relação sexual entre os cônjuges. Então precisa sim. E a cama do casal, o catecismo vai comparar com o altar da igreja. E ali acontece a vida, né? Ali é a ressurreição de Cristo no altar da igreja. Aqui se dá a vida na cama do casal. Então é muito importante a gente pensar nessa valorização do sexo e que a igreja não condena, fala que é atitude mundana, né? Deus viu que Adão estava sozinho e fez uma mulher para ele, para acompanhar ele. Entende? E é da mesma origem, é do mesmo Deus. Tirou do mesma carne de Adão, entende? Da mesma costela. Da costela que ele tinha, ele fez Eva, entende? Então é importante. E quando eu falo que é a pureza para todos, quer dizer, o matrimônio precisa ter castidade sim. Entende? Tudo posso, mas nem tudo me convém. São Paulo vai falar, né? Isso. Tudo me é permitido, eu posso qualquer coisa. Mas será que convém? Entende? Será que Sim. isso é oportuno? Entende? Então, é ter essa ideia da temperança e do discernimento. Não é que a igreja está te proibindo, a igreja está te guardando para o céu. A igreja, Perfeito. né, faz Nossa. parte do de corpo místico de Cristo e, como mãe, te guarda para o céu. É como uma mãe que quer proteger seu filho sempre, né? Que entende que ali tem uma ampla visão da realidade e fala assim: olha, fica alerta, porque isso não está certo. Entende? Ah, mas onde é que está escrito? Está escrito, entendeu? Agora, antigamente não estava escrito lá em Abraão, né? A lei de Moisés, não estava escrito. Está escrito agora, entendeu? Está escrito. Ah, e se eu cair? Jesus veio e instituiu o sacramento da confissão, né? Levanta, entende? Então tem todo um cuidado materno, mas ali uma castidade de viver essa pureza no namoro te faz viver melhor o matrimônio de novo. A gente tem que entender que as duas coisas estão interligadas, né? O namoro é justamente a preparação para o matrimônio. Que nem eu falei no início, para quem não estava, é, é o primeiro passo para a próxima etapa do discernimento vocacional, que é a consagração. Um padre o namoro é um período ali que ele passa em seminário, né? Depois ele noivo, vira diácono, e depois ele casa com a igreja. E ele vive a castidade. Castidade, né, é ali designada ao padre, a forma de Sim. viver a castidade. O matrimônio, a castidade designada ali como é devido a um casal. É um O casal. namoro, como é devido a uma relação. Uma pessoa, um celibatário, como é devido a um celibatário. Então a gente tem que desfazer essa ideia de não pode isso, não pode isso, e entender que é um sim a meu livre-arbítrio. Porque senão eu viro escravo dos meus impulsos. Falei muito, pode continuar. Cara, isso é
fantástico. Acho que a gente poderia acabar a live aqui agora e fechar esse negócio, porque foi maravilhoso. Porque isso resume muito do que é o medo da galera de viver um namoro sem o sexo, sem os desejos, sem aquele flerte, sem aquele vício. Porque se culturalmente chegou a esse ponto de dizer o seguinte, olha, namoro é curtição, namoro é pegação, você tem que sair, tem que curtir, tem que aproveitar a vida, deixa para casar quando tá mais velho. Cara, você tá destruindo a tua vida, cara. Tá destruindo a possibilidade de ter um relacionamento saudável. Quer ver uma coisa totalmente absurda, mas que as pessoas não param para pensar um segundo sequer? Todo mundo quer encontrar uma pessoa, quer ter um namoro que não tenha ciúme. Todo mundo quer ter um namoro que tenha fidelidade. Exatamente. O amor é Todo mundo, fiel, lembra? O amor um é homem fiel. fiel, uma mulher fiel. Todo mundo quer ter um namoro onde tem companheirismo, tem a cortesia, tem o amor, tem o cuidado, tem o zelo. E o que é isso? O que é essas virtudes, se não uma forja diária? O resultado de um caminhar de cada um. Só é possível você ter compromisso se você trabalha isso em você a ponto de ser um homem honesto, por exemplo, e Exatamente. etc. Então, como é que você pode ter um namoro que tem fidelidade, que não tem ciúme, que tem os dois caminham num companheirismo, num cuidado com o outro, crescendo ali no amor? Só se pode viver isso de uma forma, se preservando de tudo aquilo que contamina vocês, buscando as virtudes. Como é que a gente pode ser fiel? E a gente começa a caminhar. Como é que a gente destrói o ciúme? Nada mais é, queridos, do que o que que as pessoas comumente chamam de namoro santo. E namoro santo não é isso que as pessoas andam dizendo por aí, que muita gente anda dizendo. Que dentro da igreja só anda de mão dada. Namoro santo é porque vão para a igreja todo domingo juntos. Namoro santo é porque foi lá pedir o pai da moça antes de começar a namorar. Não, tem um zilhão de coisas mais que envolvem o que é a santidade. E nada mais é do que uma vida de um cristão comum. E o que é mais assim intrigante é que o namoro santo, que as pessoas começaram a categorizar como uma modalidade de namoro, é como se tivesse relacionamento aberto, Exatamente. relacionamento com mais de duas pessoas, relacionamento entre mesmo sexo. E aí tem uma das modalidades é namoro santo, De- como se fosse Deixa um para o dia 30 de fevereiro para a gente falar isso. Para outra oportunidade. perfeito. Vamos deixar para lá. E aí vão colocando como uma qualidade, como não é. A verdade é que se você é cristão e você quer ter um relacionamento, o único relacionamento possível, querido, é este. Todos os outros não são nenhum tipo de namoro. Não, não dá para qualificar como um caminho para o matrimônio. Não dá. Entende isso ou não? É difícil construir algo ou ter um relacionamento dos sonhos, né? Como as pessoas dizem, ter um relacionamento dos sonhos se você não quer fazer o mínimo que é necessário para isso. Tá bom? Então, ó, a gente já está meio que chegando a 1 hora de live aqui. Tem algumas coisas que eu queria falar também, que eu queria que a gente comentasse para a gente não se perder aqui, Paulo. Que é o seguinte, acho que já está bem claro, mais ou menos, para as pessoas, a questão da castidade. O oposto a isso seria a fornicação, né? Ir para a cama, e não sei o quê, e ter esse tipo de relacionamento mais abusivo, etc. E aí a gente, para ir para as considerações, já caminhando para as considerações finais, tem duas coisas. E aí você pode, claro, tá, Paulo, adicionar também, mas a gente vai deixar para você trazer suas considerações finais também. Que é o seguinte: tem dois tipos de pessoas que estão nos assistindo agora. As pessoas que estão solteiras, estão sozinhas, e a pessoa que já está namorando. Acho que a gente pode começar por quem está sozinho agora. Se você está solteiro, está sozinho, não está namorando, qual o conselho para se ter um namoro santo? Qual conselho você daria para essas pessoas? Perfeito. Não sei, não sei se o que você vai achar do meu conselho, mas acho que antes de tudo
a gente falando nisso, de buscar a santidade, né? De querer ser santo. E quando você quer ser santo, você é um cara diferenciado, você é uma menina diferenciada. Porque, assim, tem uma frase que, assim, pra mim é absurda. Católico é maluco. É maluco acreditar que veio um Deus concebido pelo Espírito Santo no seio de uma Virgem Maria e depois ele morreu e ressuscitou. Mas se a gente for ver a fundo, né? Eu fiz uma live aqui no perfil e falei isso, que é importante a gente entender isso, né? E quando a gente quer buscar a santidade, a gente dá a vida por isso, a gente é diferenciado. Então, não é querer se mostrar, não é querer ser o bambambam ali do momento, a top ali, a que mais fala bem, a mais bonita, que tá sempre muito bem arrumada, mas é ser simples, humilde e mostrar Deus e se apagar, se anular. Mostrar Deus em você, sem instrumento. Porque a menina vai notar e vai falar assim: aquele ali é mais um, esse aqui não. Esse aqui ele é diferenciado. Esse aqui ele tem uns princípios, ele dá a vida pelo que ele acredita. Peraí, eu posso ser igual minhas amigas e ficar com mais um, que não vai fazer diferença nenhuma. Só aumenta lá um checklist no nome, enfim, coloca a aliança lá no Instagram por 3 meses, 4 meses, enfim. Essa aqui é diferenciada. Pô, como assim é? Ela vai à missa com a família? Missa? Isso aqui tem um negócio. Vou ver aqui, né? Vou dar. Então, primeiro, entender que o meu propósito é viver a santidade. Mas se a minha vocação é ser pai, é viver o matrimônio, mãe, enfim, é casar, peraí, eu vou ser santo e a consequência dessa minha busca pela santidade vai aparecer ao longo do tempo. E entender que Deus tem 3 respostas: sim, não e ainda não. Deus pode te dar uma namorada agora, se você pedir. Reza lá para Santa Teresinha, para Santo Antônio. E mas pode ser que não seja para sua santificação. Pode ser que essa não é a sua vocação e ainda você não descobriu. Ou pode ser que ainda é um tempo de espera. E a espera é muito importante. E a perseverança vem com a espera. Se a gente está esperando algo, a gente precisa ser perseverante por aquilo que a gente está esperando, né? São José Maria Escrivá vai falar: começar é de todos, perseverar é de santos. Então vamos ser diferenciados. Como? Perseverando. Porque se todo mundo começa, não é todo mundo que persevera. E ser original. Ah, esse negócio de São José Maria Escrivá, putz, ó, velho, era padre, não sei o quê. Beato Carla Cutts. Quem não ouviu falar de Beato Carla Cutts até agora, né? Até agora. Passou a pandemia aí, se não ouviu falar, tô falando aqui agora. Se não O ouviu jovem ainda, meu irmão, tem alguma coisa muito errada com a tua história, tá com a tua... no momento certo, tá no momento certo de ouvir. Porque é um jovem que morreu com 15 anos com leucemia, e ele falou uma frase muito interessante para os jovens de hoje. Ele falou bem assim: é, todos nascemos originais, mas infelizmente alguns morrem como fotocópias. Então é ser original quando nascer e ser original quando morrer. E porque quando você morre original, você obedece São João Paulo II, que falou assim: abrir, melhor, escancarar as portas do céu. É chegar lá com tudo, falar assim: Senhor, fui teu filho e eu atraí gente para perto de mim. Porque onde Cristo estava, uma multidão ia atrás. Então, não tá vindo menina. Ou você espera, ou tem uma fila aí e você tem que escolher bem. Não tá vindo menino? Mesma coisa. Ou você espera, tenha paciência, né? E perseverança, e vai ter uma fila aí atrás de você. Então, ter esse cuidado e tomar cuidado também com as distrações, porque quando tem muita gente, muito peixe, é difícil de fisgar o certo. Perfeito, cara. E eu só queria complementar pouquíssimo, porque eu acho que foi perfeito sua fala sobre isso. Se você está sozinho, o primeiro conselho que eu sempre dou para as pessoas é o seguinte: olha, se você está sozinho, eu quero que você primeiro pense se você quer realmente casar agora. Se você está, porque se você não quer casar, por que daria o primeiro passo para um casamento? Tem gente que entra num namoro e diz: vou começar a namorar para ver se eu quero casar com ele. E não, se você não tem perspectiva alguma de um futuro com aquela pessoa, o único objetivo, é o exemplo daquela moça, né? O único objetivo que resta para você estar com alguém são as futilidades da vida, são os prazeres que vocês podem ter por alguns momentos, mas e aí? Qual o objetivo maior que vocês têm? Então, o meu conselho é isso. Mas se beleza, se você já está numa fase que você já está pensando em casar, você já tem, você já é maior de idade, você já é uma pessoa que caminha, né? Está construindo sua vida, ou que você está construindo um relacionamento com um propósito, ok.
olha para as pessoas, olha para o homem ou a mulher naqueles atributos que você imagina como uma pessoa é, que quer servir, que quer ser que quer construir algo, que quer ter uma família. Então, eu com conselhos bem práticos, beleza? Conselhos bem práticos para as mulheres. Primeiro, as qualidades que eu daria que um homem precisa ter, por exemplo, como ele cuida da família, qual é a percepção dele, ou qual a postura dele diante do trabalho, e qual a postura dele diante da religião, diante dos cumprimentos religiosos. Três coisinhas muito mínicas, muito básicas, que você precisa olhar antes de conhecer uma pessoa, antes de querer algo com a pessoa. Se ele vive bem Perfeito. com a família, se ele trabalha, se ele tem disposição para a lida, para a forja diária, e se ele tem algum tipo de caminhada espiritual, de busca com Deus. Para as mulheres, os atributos são sempre muito maternos, são como elas cuidam da família, se elas têm objetivam família, se as mulheres têm o pudor e a decência, ou se... Irmão, quer que eu te dê aqui agora, para os homens que estiverem aqui me assistindo, que estão na dúvida se querem a menina ou não, eu quero que você dê dois passos para trás, 2 passos atrás. Se essa moça tiver fotos de biquíni no Instagram, dá 2 passos para trás, cara. Você precisa repensar se é essa mesmo que você vai querer. Porque ela está expondo aquilo que era para ser guardado somente para o casamento. Então, conselhos mais práticos que esse, impossível, tá? Vou falar uma coisa aqui, tá? Vou finalizar, que é a última coisa que eu anotei aqui, porque, Por favor. enfim, é a última coisa que eu anotei. E aí vai ter me esgotado, assim, ou pelo menos hoje, tá? Pode marcar outras. Por Mas, favor. mas, para os homens, uma frase. Um bom namorado é a que leva a menina para a fila da comunhão e não da confissão. De fato. Eu quero que ela seja santa, eu vou levar ela para a fila da comunhão. Ah, Paulo, o que isso quer dizer? Que ela está em pecado, não vou levar ela para a fila da confissão? Não. É justamente porque você quer levar ela para a fila da comunhão que você vai pedir para ela confessar. Se atentar ao pecado. Para os homens, falar uma coisa. Para as mulheres, eu vou falar uma coisa aqui. Ó. C.S. Lewis escreveu que o coração de uma mulher deve estar tão perto de Deus que o homem deve procurar ele para encontrá-la. Então, que a menina que estiver procurando o menino, né, possa, ou namorando já, possa ter esse coração dentro de Deus, para que o homem possa ver isso, né? Entende? E aí, para finalizar, acabar aqui, é a última frase que eu escrevi. Ter como exemplo 2 pontos: São José e Nossa Nossa Senhora. Senhora. Tá? Então, é a última frase. Tá aqui, tá escrito. Depois manda foto. Tá escrito, última frase. Tem como exemplo São José de homem e Nossa Senhora. São José, caixíssimo, prudentíssimo, viril, homem. Não, Homem. não ia fazer yoga, não ia fazer a sobrancelha. Ah, vou Ai, ali meu Deus, no cara. salão de depilação. Não, São José não fazia isso, né? É Ia bom pra, demais. São José não ia pra academia, mas trabalhava como marceneiro. Tem que ficar forte, sim. É templo do Espírito Santo. Onde é que tá a força do homem? Tá Perfeito, cara. aqui e tá na Eucaristia. Perfeito. Então, entende? Ah, e Nossa Senhora? Humildade, silêncio, né? Sabedoria, é, simplicidade. Ela não era, não esnobava nada, não esbanjava nada. Mãe de Deus e não esbanjava nada, né? Então, o que é estar com o coração dentro de Deus? É ser igual a Nossa Senhora. Porque quando chegavam a ela falava, vão a ele. Entende? Então é isso. Isso aí. Perfeito. Pra mim, Cara, eu preciso falar que nem tu falou aquela. Você é um absurdo, meu irmão. Você tá não. maluco. Isso aqui foi demais. Absurdo do céu, absurdo. Tá, gente, vamos lá. E agora pra galera que já tá namorando, pra galera que já tá enrolado aí num relacionamento. Ó, vai ter namoros, meu irmão, que vai chegar num ponto que não tem reversão mesmo, tá? Eu preciso dizer isso aqui bem ser claro pra você nisso, já que a gente vai falar sobre quem já tá namorando. Que tem relacionamento que a solução é acabar mesmo. Você olha, até aqui deu, não dá mais para continuar. Você é uma pessoa que é abusiva, você é uma pessoa que não aceita viver sem relacionamentos conjugais, você é uma pessoa. Então, a solução é acabar mesmo. Existe sempre.
essa opção, tá? Você não está casado, o namoro não é esse absurdo imaculado que não pode terminar. Você pode terminar, você pode acabar e pronto. Mas, óbvio, tem namoros que sim, que tem solução. Você precisa ajustar algumas coisinhas, vocês se gostam, vocês estão caminhando para o amor, mas vocês estão correndo um risco de destruir esse caminho que vocês estão criando. Estão caminhando para casar, para viver juntos, para ter filhos, sabe? Para ser completamente um do outro. Mas vocês precisam ajustar algumas coisas. Sabe o que é namoro santo? Namoro santo é viver virtudes, é ser um homem santo, ser uma mulher santa e cultivar o amor ali um pelo outro. Então, algumas coisas precisam começar a sumir do relacionamento de vocês. Eu vou começar falando aqui, Paulo, e aí você complementa no final, tá bom? Vamos lá. Que é na convivência, tá? Eu preciso falar isso aqui para vocês, cara. E o Paulo citou o estudo dos temperamentos, que é maravilhoso. Eu Marcos, falo rapidão, sobre os temperamentos. rapidão. É Oi? porque, é porque o celular tem tempo de uso. O celular tem tempo de uso, o meu celular. E Sim. aí ele acaba em 5 minutos. Aí, Tá bom, 5 minutos. Então vamos lá. Sobre os temperamentos, eu queria pedir a ajuda da produção agora. Envia para o Paulo agora. Paulo, estou enviando para você, meu querido. Eu estou enviando uma cópia do meu livro que eu escrevi recentemente sobre as sete linguagens do amor, os 4 temperamentos. É um resumão dos 2 temas que vai ajudar show. muita gente. Um presente nosso aí para você. E eu queria que você finalizasse, portanto, então, falando sobre essa convivência, as suas considerações finais. Queria aproveitar, inclusive, já que eu estou mandando aí o livro para o Paulo, galera, o link está na bio, só clica lá no link da minha bio, tá lá o livro com promoção durante todo o mês dos namorados. Tem um mega aulão que eu fiz também sobre esses 2 temas, tá disponível no YouTube de graça, tá bom? Então corre lá, todos os links estão na bio, é só clicar para conferir, tá bom? E aí eu passo a bola para ti, Paulo, para tuas considerações sobre isso. Não, eu acho que a gente finalizou muito bem, mas sobre a convivência é entender a personalidade do outro, é entender as manias, né? Entender, aquela menina, nossa, ela ama um ouro branco, um chocolate ouro branco, entende? Então, entender os costumes dela aos poucos e realmente viver uma experiência que vai ser muito boa. Mas também entender que tá doendo, eu vou até o fim, né? Enfim, se vale a pena, porque é justo que muito custe o que muito vale. Então tem essa temperança. Beleza? É isso aí, porque vai acabar meu tempo aqui. Perfeito. Paulo, obrigado, querido, pela tua disposição, pela tua disponibilidade. Essa vai ser a primeira de muitas, se Deus quiser, tá bom, meu irmãozinho? Tamo junto. Tamo junto. Obrigado mesmo Beleza? pela oportunidade. E é isso aí, vamos que vamos. Porque a gente fala sobre santidade, mas a gente procura viver também. Então, Perfeito. continuar aí. A gente Beleza? procura. Abraço. Sim, Obrigado, viu, Marcos? Eu Paulo. recebi aqui o livro, depois mando lá um áudio falando. Me Falou, dá o abraço. feedback depois, por Pode favor. Tá bom? deixar. Senhores, a galera que tá assistindo aí com a gente, um beijão. Até a próxima live, se Deus quiser, tá bom? Fica ligado aí com a gente em nos nossos stories. Fica ligado com a gente aí, acompanhando. Tenho postado rotineiramente, né? Tenho trazido conteúdos para solteiros, para namorados todos os dias aqui no Instagram, estou produzindo conteúdo lá no TikTok também, produzindo conteúdo no YouTube, eu estou espalhado já nessa internet aí a todo lugar, tá bom? Você me encontra lá sempre em Marcos Gadelha Oficial. Gal, respondendo a galera, a live ficará salva? Sim, a live vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram, tá legal? Depois a gente vai disponibilizar ela de uma outra forma, possivelmente lá pelo YouTube, tá bom? Então, para vocês que vão compartilhar, continua compartilhando com o pessoal. A live vai ficar aqui salva por 24 horas, tá bom? Vai ficar mais um dia. Oi? Isso. 24 horas a live vai ficar salva para que vocês continuem compartilhando, para que as pessoas não percam. A live ficou ótima e um conteúdo de ouro para vocês, tá bom? Mais uma vez, nosso e-book está lá no link da bio. A aula grátis sobre relacionamento, sobre 2 passos para ter um relacionamento excelente, que também está no link da bio. É só clicar que você vai para o meu YouTube e a aula está lá de graça, um aulão maravilhoso.
Legal? É isso, produção, tudo certo? Ok? Gente, mais uma vez, obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima live. Fica ligado aí nos stories que a gente vai avisar com antecedência para você não perder, que tem muitos outros convidados chegando com conteúdos tão bons quanto este, ou ainda melhores. Legal? Beijão, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e tchau, tchau.